odeia o Chris. Olha, na verdade é o Chris quem odeia todo mundo, né? Porque o que tem de treta nessa série? Você tá no Projeto Corneta, né, cara? Eu vou destruir a tua infância. Como o polêmico episódio Perdido, que até virou lenda urbana na internet. E claro que a gente não vai deixar de falar também da maior treta de todas da série. O Tyler James Williams, que interpreta o Chris, odeia o Brasil. Porque pra quem não conhece a treta, o Tyler James Williams, ele é muito famoso aqui no Brasil. Só que lá fora, né, nos Estados Unidos e o resto do mundo, ele não é tão popular assim. E rolou que a galera do Brasil foi no Instagram do Chris, né, do intérprete do Chris, e começou a comentar um monte de vezes a mesma frase, né, bordões da série, e ele ficou sem entender nada. What does pie do Greg? I don't know, man. I just don't know. It's so confusing. Os brasileiros amam o Chris, só que esta semana eles conseguiram irritar o ídolo. Cara, de fato, né? É assustador, sabe? Tipo uma galera que tu nem faz ideia quem seja, de uma língua completamente diferente da tua, comentando na tua foto. O Tyler James Williams até fez um apelo pros brasileiros, pedindo pra gente parar de comentar. Só que ele não sabe falar português, não sabe se expressar muito bem na nossa língua. É exatamente a mesma coisa que você viajar pra fora do Brasil sem saber falar inglês. Como assim? Hoje em dia as pessoas não sabem falar inglês? Fica aqui então a minha dica pra você que quer aprender inglês com professores nativos. O Cambly é o melhor lugar para você que quer aprender inglês de uma vez e não parecer um ET que nem o Tyler James Williams quando a galera começa a falar em outro idioma, né? E o mais legal é que lá no Cambly eles têm uma maneira diferente de você aprender inglês. É você que escolhe o seu dia da semana, o melhor dia para você, o melhor horário para você e também quanto tempo que você vai fazer. E para quem já sabe falar inglês também acaba se tornando muito interessante porque a gente mora no Brasil, então a gente não tem contato todo dia com a língua e lá você consegue conversar com professores nativos do idioma. I have a lot of favorite movies, but one is special, is Spider-Man. It's my favorite superhero. Yeah, Spider-Man is fun. I like the new actor, Tom Holland. Me too. Some people say looks like him sometimes. Oh yeah, that's true. E agora chegou a hora de você conhecer o Cambly e aproveitar esse desconto no pacote anual que vai rolar até o dia 27 de março, usando o meu código que tá aparecendo aqui na tela. O plano tá com um preço super bom, entendeu? Então não fica deixando pra depois, sabe? Porque realmente vai acabar no dia 27 de março. Se eu fosse você, já corria lá, já pegava o seu desconto e já fazia a aula experimental, porque isso é o mais legal, sabe? Você pode testar de graça ali, fazer uma aula experimental e aí depois você me conta o que você achou aqui nos comentários. Fechou então? Vai lá fazer a sua aula experimental de graça, compra o curso e cola aqui comigo no Projeto Corneta, porque hoje, você já sabe, né? Eu vou destruir a sua infância com a verdade por trás de Todo Mundo Odeia o Chris. O perdido último episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. O último episódio do Chris é um dos grandes mistérios dessa série. Até porque ele virou lenda urbana aqui na internet, né? Todo mundo comenta sobre ele, todo mundo fala uma coisa, mas a real é que tem muita fake news por trás desse episódio perdido aí. A série do Chris, ela tem 4 temporadas. E ela de fato tem um último episódio final, né? Um episódio que foi ao ar na TV e tudo mais, né? Não ficou perdido ali nas profundezas da internet. Só que por conta desse episódio final, que é muito subjetivo e interpretativo, surgiu uma lenda na internet para explicar por que a série foi cancelada. E por que a galera acredita exatamente nessa lenda urbana? É aí que está o porém, porque a série é inspirada na vida do comediante Chris Rock, que no programa acabou fazendo algumas mudanças, né, para fazer sentido o contexto da série, para ter mais graça. Que nem na vida real ele não tem 2 irmãos, ele tem 5 irmãos. E não existe Tônia, só existe Tony. Então ele adaptou, criou uma fantasia para ter menos personagem, para deixar mais engraçado. E muitas das coisas que rolavam na série realmente aconteceram com ele. Só que muitas das coisas não. Muitas das coisas ele inventou para ter graça, para render mais episódio. Isso é completamente normal, né? Você não achou que tudo que rolava lá rolava na vida real, né? O fato é que o último episódio é um caso muito específico de algo que rolou com ele. Pra quem não lembra, nesse episódio final da 4ª temporada, o Chris ele vai fazer um supletivo, né, para conseguir se formar no colegial e tudo mais. Só que ele não consegue passar.
Isso rolou na vida real. Foi depois desse momento que o Chris Rock decidiu se tornar comediante. Só que o último episódio não diz pra gente que ele não passou. Ele só termina sem a gente saber exatamente a resposta. Que é isso? É o resultado da prova do supletivo. Ah, você passou? Abre! O que diz aí? E por que esse episódio é tão polêmico, então, se ele só fala sobre o Chris não passar no supletivo, sabe? Ah, ele não passou, beleza, e aí? Por que não continua a série? Rolou que na vida real, um acontecimento muito marcante mudou a vida do Chris Rock para sempre. O pai dele, o Julius Rock, faleceu em 1988 devido a uma operação, de um problema que ele tinha na úlcera. E a quarta temporada se passa em 88, ou seja, a próxima temporada seria em 89. E aí muita gente acabou confundindo naquela ocasião o Julius com o Terry Crews, Porque a gente olha pra imagem dele e logo associa. E aí a galera acabou confundindo tudo, sabe? Porque sim, esse é um episódio em homenagem à morte do pai do Chris. E a série, ela não acabou por conta da morte do pai do Chris. Ela, na verdade, foi cancelada. O próprio Chris Rock, na época, disse que ele já estava sentindo uma queda de audiência e ele sabia que a série ia terminar ali. E como ele viu que o elenco estava crescendo, que o Tyler James Williams, ele já estava até com bigode, quando eles começaram a gravar a série, ele ainda era um moleque, ele percebeu que ele não tinha mais que ficar adiando. You know what? The kid kind of outgrew it. You know what I mean? You know, Tyler was... it's like it's like he's in high school with a beard at some point. So... it was just time, man. Então ele decidiu escrever um suposto episódio final, que poderia ser um final como poderia não ser um final, homenageando toda a série e a morte do pai dele. Mas a verdade é que a série não terminou por conta da morte do Julius na vida real. Terminou por baixa audiência. A fonte oficial que contou isso foi a TV Series Finales, que comenta sobre os finais de séries. Que a galera lá fora não assistia, Cris, eu sei como, mas não assistia. E aí por isso terminou. Tyler James Williams odeia o Brasil? Vamos lá então, Vamos entender essa treta toda aí. Todo mundo sabe que Tyler James Williams ficou famoso aqui no Brasil. Ele é uma estrela aqui. E no país de origem dele, os Estados Unidos, não. Ele não é muito famoso lá. Ele tem sim algum reconhecimento pelos trabalhos que ele fez e tudo mais, mas a fama e os seguidores dele vêm do Brasil, a gente sabe disso. E acontece que os gringos não entendem a popularidade dessa série aqui no Brasil. Talvez eles não estejam preparados para Todo Mundo Odeia o Chris ainda, E nem mesmo o próprio Tyler James Williams consegue entender o sucesso dele aqui no Brasil. Isso deixa o menino assustado. E não só assustado, isso também deixou ele muito irritado. Como eu disse antes, lá por 2016 e 2017, quando o Instagram bombou, muitos brasileiros começaram a seguir o Chris no Instagram e flodar o perfil dele com várias frases e bordões repetidos da série. E isso deixou ele sem entender, porque ele não conseguia compreender o que a gente estava falando lá. Mesmo que fosse uma frase, um bordão da série, para ele não fazia sentido, porque isso foi adaptado para nossa língua. Foi nesse momento que ele estava tão incomodado com o que estava rolando e não aguentava mais pedir para a galera do Brasil parar de flodar o perfil dele, que ele foi num programa ao vivo e mostrou então pro apresentador do programa que os brasileiros estavam passando dos limites. Ele pegou, postou uma foto e mostrou, olha só quantos comentários repetidos aqui que eu não faço ideia do que significam. What is with all the Portuguese that we're seeing on your social media right now, Tyler? Gosh, What is happening? I don't know. It's okay. It must be some kind of game or something they do in Brazil or something like that. But apparently they got a hold of Everybody Hates Chris reruns, and that's their thing, is just flooding your timeline with Portuguese. E ele tentou recorrer ao Instagram, o Instagram falou que não tinha muito o que fazer e atualmente os comentários dele estão bloqueados. Beleza, os brasileiros eles passam dos limites às vezes, O cara tá dizendo só, pô, para, por favor, a galera, não é que ele tem borogodó. Ih, olha só, não é que ele tem borogodó? Essa comer, né? E não para, sabe, é uma série repetida de comentários ali. E isso rola com outras pessoas do elenco também.
como a Titina Arnold, que faz a Rochelle. Ela recebe um monte de comentários no Instagram dela, não tanto quanto o Chris, e ela expressa o amor dela pelo Brasil, ela diz que ela ama o Brasil. I started getting a lot of tweets and on my social media and then my Instagram account in Portuguese. I'm like, what in the world? Like, what's going on? I'm like, what happened? Like, did I do something when I went to Brazil? But they told me that I was one of the only positive black female dark-skinned images in Brazil. Do you go to Brazil often? I've been there 4 times. Oh, wow. That's a lot. Pretty, yeah. Why do you go there so often? Because I'm a star there. They love me. They really love me. Tanto quanto o próprio Terry Crews, ele sabe o sucesso que ele é aqui no Brasil, ele abraça o nosso povo com muito carinho. Oi, gente, te amo Brasil. Obrigado por apoiar Everybody Hates Chris e Brooklyn 99. Até próxima! E esse acontecimento do Chris ter bloqueado os comentários deixou os brasileiros muito chateados. Ele não percebe o quão amado ele é aqui no nosso país. E aí rolou mais uma polêmica que fez muita gente acreditar que o Tyler James Williams odeia o Brasil. Ele falou em um vídeo que ele tinha medo dos brasileiros. Ele comentou dizendo que se era assim no Instagram, essa selva, imagina se ele viesse pra cá. Ele tem medo de vir pro Brasil, ele não vai vir pro Brasil por conta disso. You have to go there, man. You have to go there. I'm afraid I'm going to get kidnapped. Because if it's like that on Instagram, what's it going to be like in real life? Isso levou a galera a chamar ele de ignorante, porque de fato ele podia ir atrás e tentar descobrir um pouco mais sobre aqueles comentários, um pouco mais sobre a popularidade dele aqui no Brasil, só que ele não abraçou os brasileiros da mesma forma que a gente abraçou ele. E ele tem uma impressão um pouco errada dos brasileiros, sabe? Como se ele fosse vir pra cá e a gente fosse massacrar ele, sabe? Não, a galera ia querer tirar foto, ia pedir autógrafo, a galera ama o Chris aqui no Brasil. Não tem esse negócio de todo mundo odeia o Chris, não, tá no Brasil, velho. Todo mundo ama o Chris. Só que a gente consegue também entender um pouco do lado do Tyler James Williams. Porque ele comentou uma vez em uma entrevista que na época que ele gravou Todo Mundo Odeia o Chris, ele era uma criança. Ele simplesmente ia pro set, gravava, né, fazia o trabalho dele, voltava pra casa e deu. Fim do expediente. Ele não lembra muito bem das cenas. Ele não tem esse apego pela série. Pra ele foi só mais um trabalho que ele fez quando era pequeno e acabou. E no Brasil isso é muito diferente, né? É uma série que passou milhões de vezes na TV, passa até hoje. É uma das séries que a gente mais gosta de assistir, porque ela representa exatamente o que o brasileiro é, sabe? E isso tem muito do Brasil ali. As manias, os diálogos, as coisas que eles vivenciam. Talvez pro Tyler James Williams isso não faça tanto sentido, mas pra gente isso faz. E é por isso que a gente tem um apego tão grande por esses atores, por esse programa. E tomara que o Tyler James Williams, de fato, né, aprenda português, mude isso pra vir aqui pro Brasil e amar a gente também, cara, sabe? Não precisa dessa treta, dessa confusão. Os vícios de Terry Crews. Essa polêmica é uma das conhecidas por quase arruinar a vida do Terry Crews. Pra quem não sabe, houve uma época, né, um momento, principalmente na época em que o Terry Crews gravou As Branquelas e Todo Mundo Odeia o Chris, ele tinha um vício em vídeos adultos, sabe? Vídeos pra maiores. E não é exagero nenhum falar que isso levou ele por um caminho, né, onde ele estava dependente daqueles vídeos, sabe? Daquela plataforma, quase como se fosse um viciado em drogas. You know, for years, my dirty little secret was that I was addicted to porn. It really messed up my life in a lot of ways. And, you know, the thing is, it became a thing where I didn't tell anybody. O Terry Crews, ele é amado aqui no Brasil, sabe? Até lá fora, cara, ele atuou em um monte de filme, é um ator muito carismático. Só que ele se sentia um impostor, sabe? Uma síndrome de impostor. Em 2014, o Terry Crews ele publicou um livro chamado Manhood, Como Se Tornar um Homem Melhor, e aqui ele explora muito detalhes específicos da infância dele, de como esses vícios começaram lá e afetaram a vida adulta dele. Ele diz que os vícios na família dele eram muito normais, sabe? O pai dele, ele era alcoólatra, ele até chegava a bater na mãe do próprio Julius às vezes. E a mãe do Terry Crews, a Patricia Crews, ela era viciada em igreja. Ela tinha que ir todo dia, né, toda hora. Então para ele ter um vício era considerado normal.
I was addicted to pornography since I was 12 years old. My father was addicted to alcohol, and my mother was addicted to religion. So what happens is you had an addictive household, okay? Yes. I was not allowed to, we weren't allowed to play sports, we weren't allowed to watch movies. E ele conta que ele passou a adolescência inteira com essa mentalidade, com esse vício. Ele ia na casa do tio dele, olhava vídeo proibido, pegava as revistas dele, mas isso não foi só o grande problema pro Terry Crews. Ele conta que ele fez coisas das quais ele se arrepende, porque ele na época estava trabalhando pouco. Então, quando ele gravava, ele ia pra casa, não fazia mais nada, assistia esses vídeos, só que chegou um momento que aquilo já não satisfazia mais ele, sabe? Ele ficou tão viciado e tão dependente daqueles vídeos que não era mais prazeroso pra ele. Aquilo virou um vício, era automático. Na época ele estava casado com a esposa dele, a Rebecca, e ele disse que no casamento dele ele não estava mais conseguindo encontrar aquela satisfação, aquele vício, que aquilo dominou ele. Então ele foi buscar em outros lugares e acabou sendo infiel com a própria esposa. I went there and was unfaithful. And I was like, let me tell you, when it was over, I remember going back to my room and I was like, Ele contou então que ele se arrependeu disso e que ele foi buscar terapia, que ele não estava mais conseguindo lidar com aqueles vícios, sabe? Se foi isso, a próxima vez ia ser pior. E ele disse que o pior foi esconder isso, sabe? Manter isso escondido. Que ele queria dar a impressão de que ele era um ator perfeito, sabe? Uma estrela de Hollywood. E que se tem uma polêmica em volta de você, eles vão ir atrás e vão te afundar até conseguir extrair o máximo de informações e destruir a imagem dele. Então ele contou que isso dominou ele, que ele não tinha mais jeito. Ele precisou buscar ajuda profissional. E ele atualmente é um dos grandes apoiadores de incentivar as pessoas a irem procurar ajuda, procurar terapia. Inclusive, ele lançou um audiobook com a própria mulher dele, a Rebecca, chamado de Stronger Together, onde eles incentivam e ajudam as pessoas a superarem problemas como casais, problemas de vícios. E o Terry Crews deixa muito claro que esse vício, esse momento que ele viveu, foi a pior fase da vida dele, sabe? Foi uma época sombria, porque ele era dependente daquilo e a indústria por trás desses filmes adultos quer fazer exatamente isso com você. Ela quer que você entre naquele universo e consuma só aquilo e viva daquilo. Eles querem basicamente destruir o seu relacionamento e o seu lar, fazendo você pensar que relacionamento é aquilo, sabe? Essa é a forma como uma mulher quer ser tratada. Isso tá completamente equivocado. E ainda bem que o Terry Crews foi procurar ajuda profissional para se tratar, porque se não fosse isso, com certeza seria de lá para pior. A triste vida real de Chris Rock. Todo Mundo Odeia o Chris não é uma série genial só porque ela é engraçada ou porque ela tem vários trocadilhos e vários bordões que se tornaram populares aqui no Brasil. Ela é genial porque ela é um tapa na cara do racismo. E se você assistiu Todo Mundo Odeia o Chris e não notou isso, não aprendeu isso, você assistiu errado, porque a série é justamente sobre isso. E como a série do Todo Mundo Odeia o Chris, ela trata bastante sobre essas polêmicas de racismo, o Chris Rock disse que foi muito mais difícil escrever a série do que parece, porque a gente olha, se diverte, mas pra ele que viveu aquilo, foi muito pesado. E a maneira que ele encontrou, né, de expor a dor, de libertar aquilo, foi escrevendo piada. Foi por isso que, inclusive, ele se tornou comediante. E como eu disse antes, tem muita coisa que tá na série que não é verdade, mas tem muita coisa que é verdade e que foi adaptada pra fazer sentido. Uma delas é o Caruso. O Caruso, que é o valentão racista da escola, ele não existiu exatamente na vida do Chris. Existiam vários Carusos. Every day was hell. I was a nigga and I got my ass beat and I got physically up. E a Rosalie Rock, que é a mãe do Chris, a Rochelle na vida real, revelou que aos 17 anos eles tiveram que tirar o Chris daquela escola onde ele estudava, porque senão eles iam matar ele. Matar porque eles eram racistas, eles queriam matar negros naquela época. E aquele racismo todo da sociedade também era refletido nas escolas. E é óbvio que isso traumatizou ele pro resto da vida, queriam matar um menino na escola, sabe?
O próprio Chris Rock relata que anos depois, quando ele se tornou famoso, estava dirigindo um filme, ele acabou encontrando um desses carusos que fazia bullying, que era racista com ele na escola. E esse caruso estava trabalhando como segurança em um filme dele. I was doing a movie a couple of years ago, and one of my bullies was working security on the movie. And I look, and I'm like, is that B? I'll just say, and he nodded, kind of ashamed, you know, he was kind of ashamed. And I just gave him just a quick look like, hey man, I hope you're doing well. You take care. E outro personagem que também sofria muito na época da escola era o Greg, que na vida real se chama David Moskowitz. E, pra quem não sabe, o Greg, ele é um judeu. Então, naquela época, eles perseguiam muito os judeus e os negros. E como os dois precisavam se defender e proteger e estavam no mesmo time, eles se tornaram muito amigos. E como a série do Todo Mundo Odeia o Chris, ela aborda esses temas pesados e polêmicos, quando ela foi gravada em 2005, muitos dos atores se sentiam desconfortáveis interpretando personagens racistas. Um grande exemplo é a senhorita Morello, que é o maior estereótipo de uma personagem racista. Precisa superar sua mentalidade de favelado. Mentalidade de favelado? Eu não tenho essa mentalidade. Tem sim, Cris. Não sabia que você era racista. Não, eu não sou racista. Ah, eu não ouço os outros alunos brancos reclamando de você estar lá. Sua gente tem uma facilidade natural para dissimular. Por que não usar em benefício próprio? A atriz, a Jacqueline Mazzarella, ela conta que toda vez que ela reproduzia uma dessas frases repugnantes, ela abraçava o Tyler James Williams e pedia desculpa. E ele dizia que estava tudo bem porque aquilo era o trabalho dela. My character was a horrible racist who didn't know she was a racist. Yes. So I would say horrible things to Tyler. Then we would cut and I would hug him. And I'm so sorry. I'm so sorry. Então, realmente, por trás de toda essa diversão que a gente encontra em Todo Mundo Odeia o Chris, existe todo esse preconceito e toda essa vida dura que o Chris enfrentou desde muito cedo. E por esse motivo ele ficou traumatizado. O Chris Rock relata que nessa época, dos anos 70 e 80, foi um período muito difícil da vida dele, porque ele até pensou em traficar drogas para poder conseguir dinheiro mais fácil, porque existia muita discriminação com ele. E para o Chris conseguir um emprego era muito difícil. Mas ele acabou deixando essa ideia de lado, isso não foi pra frente, nunca aconteceu. Mas é isso, cara. Essa é a verdade por trás da série Todo Mundo Odeia o Chris. Se você chegou até o fim do vídeo, comenta aí, todo mundo odeia o Projeto Corneta. Eu espero que não seja verdade, né? Mas comenta aí pra eu saber que você chegou até o fim. Se você gostou do vídeo, quiser assistir mais conteúdos desse, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. E não esquece de ir lá no Cambly aproveitar a promoção que acaba no dia 27 de março, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá fazer a sua aula experimental e depois me dizer o que achou. E a gente se vê no próximo vídeo.